E nesse lance aí da redução e tudo mais, a gente tem sempre aquela questão, né? O mundo, a gente não consegue mais voltar ao mundo como era, né? A gente é dependente de muitas coisas, né? Que a gente também não pode ser assim hipócrita ao ponto de falar que são ruins, porque são boas, facilitam a nossa vida e tudo mais, né? O lance é, né, como conseguir fazer isso, né, de maneira, pessoal, eu não gosto muito da palavra, não, pessoal, dessa maneira sustentável, né, que a gente fala, né? Sim. Ou seja, a gente a gente continua avançando, porém, porque o avanço também, o progresso, a gente não vai parar, né? Sim. E ele é bom também. Mas como avançar e como progredir de maneira, né, que a gente não se mate, né? Não se autodestrua, né? Há vários desafios nesse aspecto. Por exemplo, na questão energética, essencialmente o problema da mudança climática já foi resolvido. Se você estruturar programas de larga escala de energia solar e energia eólica, você consegue sustentar. Tem um problema da intermitência, obviamente, né? Então tem sol e tem vento, principalmente durante o dia. Mas aí você vai ter que ter desenvolvimento de maneiras de armazenar energia, ou com baterias, ou usando usinas hidrelétricas. Então, essa questão está resolvida. Mas tem algumas questões das mudanças climáticas que não estão resolvidas. Uma delas é a seguinte: 30% das nossas emissões de gás de efeito estufa hoje se dão para a produção de alimentos, comida, né? E você vê que hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, seremos 10 bilhões de pessoas em 2050. Então, como é que a gente vai poder atingir o que a gente chama net zero, né? Ou seja, emissões líquidas zero de gás de efeito estufa, se a população vai ter que continuar comendo, né? E vai ter que comer. Claro que você pode mudar a dieta, comer menos carne, que emite muito metano, mas existe um limite para essa adaptação. E então essa é uma das questões que mais preocupa os cientistas, que é como produzir alimentos com emissão zero de gases de efeito estufa. Então o foco dos cientistas hoje é nisso. Esse é um deles. Né? O outro é fusão nuclear, construir baterias mais baratas, mais eficientes, construir automóveis que na mobilidade... Trabalhar a questão da mobilidade urbana com transporte público de qualidade para a população, de tal maneira que São Paulo não precise ter 8 milhões de automóveis nas ruas e assim por diante. Então, há várias questões que a ciência está trabalhando em paralelo para resolver a questão das mudanças no clima. Legal. O senhor que viaja aí o mundo todo, assim, qual que é o país que o senhor acha que está mais desenvolvido progredindo nesses desenvolvimentos, ou que se mostra pelo menos mais interessado? Olha, como os países mais interessantes nesse aspecto, basicamente, é a Escandinávia, né? Suécia e Noruega. Então, são países que hoje, por exemplo, você tem subsídio para a produção de energia solar e energia eólica nesses países. Eles têm uma indústria com baixas emissões de carbono e assim por diante. O problema é que a população da Suécia é muito menor do que a nossa, e a mesma coisa da Noruega. E, obviamente, são países ricos. Uma coisa é você ter dinheiro no bolso para fazer o que você quer, a outra coisa são países da América Latina ou da África, por exemplo, onde as necessidades básicas da população, carente, vulnerável, são gigantescas. Então, o desafio também está na questão de reduzir as desigualdades sociais para que quem hoje é muito vulnerável e não tem condições de sobreviver às mudanças climáticas possa ter melhores instrumentos num clima em mudança. Entendi. Então porque para eles é mais fácil, né? Além deles terem dinheiro, tem pouca gente, né? Isso. Também a Noruega, por exemplo, 70% dos automóveis que rodam na Noruega hoje já são elétricos. Já são elétricos. Caramba. 70%. E vai chegar a 100% até 2030. Esse é o compromisso deles. Entendi. A Alemanha não vai deixar vender nenhum carro movido a combustão interna, como os nossos, a partir de 2035. Todos os carros obrigatoriamente terão que ser elétricos. Então, os países estão correndo nessa direção. E o Brasil está ficando para trás em muitos desses aspectos,
Por exemplo, não temos um programa de eletrificação da frota, né? Poderíamos ter, por exemplo, os 30 mil ônibus da cidade de São Paulo sendo elétricos, com baixa emissão, muito mais confortáveis para a população e assim por diante. Mas para isso a gente precisa de ter governos que efetivamente se preocupem com o estado da população. Fazer isso, né?